técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, comanda o último treino antes da partida contra o Atlético Paranaense. Vamos comentar sobre isso, vamos falar aí sobre o pacotão de reforços que se aproxima do Flamengo aí no meio do ano. O Flamengo que foi tímido na janela de transferência desse início do ano. Vamos falar também sobre isso, vamos bater um papo aí sobre o Matheus Cunha, que pode estar de saída, e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito, muito importante para o nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E hoje de manhã teve o último treino do Flamengo rumo a Curitiba. Eu tô aqui com a programação que o Flamengo deve fazer. Tá aí, o Flamengo começou a treinar por volta das 9 horas da manhã. A única atividade de Sampaoli com titulares reservas e após o empate contra o Racing foi essa, até porque ontem os titulares fizeram um trabalho regenerativo, né, no CT Ninho do Urubu, né, até porque eles jogaram a partida nem tão intensa assim contra o Racing, porque eu senti o time do Flamengo meio, sabe, meio barro, meio tijolo, um negócio realmente lamentável, tá? Mas vamos à programação, gente. Ó, às 10 para as 3 da tarde, o time do Flamengo sai para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Às 10 para as 5 da tarde, inicia a decolagem para Curitiba. O Flamengo chega em Curitiba por volta das 6h10 da tarde, beleza? No domingo, às 2 horas da tarde, o ônibus sai para o estádio, chega às 2h15 da tarde no estádio, tá? Às 4 horas da tarde tem o jogo do Flamengo e às 8h30 da noite tem o voo de volta para o Rio de Janeiro. E às 10 para as 10 da noite chega os atletas ao Rio e vão para as suas devidas casas. Não vai ter aquela situação do Sampaoli levar todo mundo pro ninho para dormir, até porque já fizeram isso na partida contra o Racing. Na segunda-feira é regenerativo para quem jogou, para quem começou jogando, e aí só na terça vai ter um treino, na quarta já tem jogo contra o Goiás no meio de semana aí no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, beleza? E ó, a torcida do Flamengo já esgotou a sua carga de ingressos em menos de 24 horas, rapaz, para essa partida contra a equipe do Atlético Paranaense, tá, meu parceiro? Então tá aí, ó. A torcida do Mengão lotando o setor visitante da Arena da Baixada mais uma vez. Eu fui na Arena da Baixada no passado, o Flamengo venceu pela Copa do Brasil com um gol de bicicleta do Pedro, dei sorte, então desejo sorte a todos os rubro-negros também que vão na Arena da Baixada e que o Flamengo volte com a vitória, né? Porque são sempre três pontos difíceis de conquistar lá na Arena da Baixada, mas vamos torcer para dar tudo certo para o nosso Flamengo, tá? Gente, é o seguinte, a Conmebol vai abrir uma investigação por conta do jogo do Flamengo contra o Racing. O que acontece é que torcedores do Racing fizeram gestos racistas contra os torcedores do Flamengo. Isso é uma verdadeira vergonha. Isso sempre acontece com clubes brasileiros quando vão à Argentina. Já não é de hoje. Isso tem que acabar. Se não acabar, isso tem que ser coibido. Isso acho que já está virando até um caso. Eu vi o Mauro César falar disso na Jovem Pan e eu concordei com ele. Olha que eu não costumo concordar muito com o Mauro César, não. Ele falou, isso está virando um caso de diplomacia política. O governo brasileiro tem que intervir nessa situação. Porque todo cidadão brasileiro que bota os pés na Argentina, vai no estádio de futebol, é sempre alvo de ofensas racistas. E isso é sempre a mesma história. Aqui no Brasil tem isso? Tem. Mas são em escalas bem menores. Mas bem menores do que acontece na Argentina e até em outros países sul-americanos. Isso precisa ser combatido e que a Conmebol puna
O torcedor que fez isso de forma exemplar, tá fora do estádio. Não entra mais no estádio. Fiquei sabendo também que o Racing já tá apurando aí, tá olhando as imagens para ver, né, quem cometeu esse ato aí lá dentro do estádio, tá? Gente, é o seguinte, a média, a Letícia Marques publicou essa matéria aqui no Globoesporte.com, a média de minutos do Matheus França no Flamengo caiu mais ou menos 60% com o Sampaoli. O atacante de 19 anos era destaque com os últimos treinadores, principalmente com o Vitor Pereira, mas ainda precisa conquistar Jorge Sampaoli. Pois é, eu não entendo isso. Aí vai ver a média de minutos com o Marinho, deve ter subido 100%. E aí o Matheus França, que é um garoto que vinha demonstrando um bom futebol, é intenso, não fica naquela modorrência dentro do campo, pressiona o adversário no campo dele, que é justamente o que o Sampaoli quer, o Sampaoli não bota o garoto. Esse, para mim, é um dos grandes questionamentos ao trabalho do Sampaoli até o momento. Ah, só tem 15 dias de trabalho, não tem nenhum mês, Pedrão. Pois é, mas, cara, certas escolhas já passou da hora. Vidal não dá mais. Sabe? Marinho não dá mais. Cebolinha apresentou o que até agora? Aí entre Cebolinha e Matheus França, ele bota Cebolinha, não bota o garoto. O Matheus Gonçalves sumiu do time. Você nem vê mais o Matheus Gonçalves aquecer para entrar em campo. Você não vê, já com o Vitor Pereira já tinha sumido. Agora então tu não vê o garoto aquecer mais para ir pro campo. Vamos lá, gente. Pessoas do Flamengo relataram que Davi Luiz não viajou para a Argentina por opção técnica do Sampaoli, fala o Vene Casagrande. Ainda bem, porque o futebol do Davi Luiz no Flamengo, ele é muito irregular desde que ele chegou ao Flamengo. Você tem recortes do Davi Luiz durante todo esse tempo bons. Mas uma regularidade de sequência, de jogos que ele convence mesmo o torcedor, você não tem. Você não tem. Realmente é uma coisa muito estranha o desempenho do Davi Luiz com a camisa do Flamengo, porque a gente sabe que ele é um bom jogador, mas que infelizmente não vem entregando isso. Gente, segundo o site torcedores.com, sobre transmissão, tá? Por decisão da Globo, os jogos entre Flamengo e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil serão realizados nas terças-feiras, dias 16 e dia 30, com transmissão do Sport TV. A Globo exibirá em TV aberta Botafogo e Atlético Paranaense e depois Atlético Mineiro e Corinthians. Olha, a Globo está totalmente errada, na minha opinião. Totalmente, não sei se ela quer vender, fazer com que as pessoas comprem mais o Sport TV, se o Sport TV está com a audiência baixa, mas deixar de transmitir um Fla-Flu para botar Botafogo e Atlético Paranaense, depois Atlético Mineiro e Corinthians, para mim é uma vergonha isso. Para mim é uma leitura completamente errada de audiência, porque para mim o principal confronto da Copa do Brasil nessa oitava de final é Flamengo e Fluminense. Não tem nem grau de comparação, mas resolveram fazer isso aí, então tá tudo bem. Gente, o Gabigol, né, todo mundo já sabe, ele meteu o seu 30º, né, gol com a camisa do Flamengo, com a camisa do Flamengo não, né, ele tem um pelo Santos. Ele marcou o seu 30º gol na Copa Libertadores desde que ele começou a sua carreira, se tornando o maior artilheiro brasileiro da história da competição. Com isso, ele lançou o kit Maior Artilheiro Brasileiro da América. O material será comercializado a um valor de R$ 1.500 e virá acompanhado de uma camisa 10 do Flamengo com autógrafo do atacante, tá? Além disso, uma almofada e 2 copos personalizados do ídolo vem como brinde para quem comprar o produto, tá aí então, acho que tá lá no Instagram do Gabigol, se você quiser a camisa autografada do Gabriel, R$ 1.500, tu vai lá e compra, beleza? Eu não vou comprar, sinceramente, eu gosto muito do Gabigol, mas R$ 1.500 numa camisa pra mim fica realmente complicado, tem que comprar meu pacote de arroz, pô, tem que comprar carne de vez em quando, quer fazer um churrasco, quer fazer uma parada, pô, dar R$ 1.500 é realmente complicado, tá?
Gente, vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, o Flamengo movimentou 223 milhões de reais entre compras e vendas de jogadores em 2023. O clube divulgou números do resultado financeiro depois dos primeiros 3 meses do ano. Tá aí, o Flamengo contratou o Gerson Ayrton Lucas de forma definitiva e saiu João Gomes, Tuller e Ramon também de forma definitiva, né? O que gerou essa movimentação financeira aí do Flamengo. E vai lembrar que nesse ano, tá? O Flamengo não precisa mais vender jogadores. Por isso que se vender, eu vou chegar aqui no canal e vou descer a ripa. Porque já bateu, aliás, já ultrapassou a meta de venda de jogador. Agora, também depende do desempenho nas competições. Tem que chegar a semi da Copa do Brasil, tem que chegar a semi da Libertadores, tem que ficar bem ranqueado no Brasileiro para bater também as metas financeiras e esportivas em cima das premiações das competições. Tá aqui, ó. O saldo é positivo no curto prazo e se mantém equilibrado nos próximos 12 meses. Nesse período, o Flamengo terá que pagar 151 milhões, mas tem outros 100 milhões a receber, até porque tem a questão do dinheiro do João Gomes, que vai pingando no Flamengo até 2025, quando é a última parcela que pinga dele, tá? Dívida bancária quitada, meu querido. O Flamengo não tem mais dívida bancária, olha aí. O balancete dos primeiros 3 meses também mostram uma grande conquista a gestão financeira do Flamengo. O clube quitou a dívida bancária ao pagar o empréstimo captado com o BRB, parceiro do clube. A dívida venceria em agosto, mas foi paga integralmente durante o mês de abril, segundo a diretoria. A notícia foi comemorada pela atual gestão do presidente Rodolfo Landim e também do dirigente anterior, Eduardo Bandeira de Mello. Durante o mandato de ambos, o clube pagou mais de 1 bilhão em dívidas, também nas esferas civil, fiscal e trabalhista. É o que eu falo para vocês, gente. Se o setor financeiro do clube, do Flamengo, tivesse no futebol o mesmo nível do setor financeiro do clube, o Flamengo ia ganhar, rapaz, tudo que é título, ia criar uma hegemonia no Brasil, o nego ia ficar puto, ia ser uma revolução que o Flamengo ia instaurar no Brasil. Mas, infelizmente, né, não se tem o mesmo desempenho no futebol do Flamengo que se tem na questão financeira do clube, né, que é comandada pelo Rodrigo Tosh, e antes do Tosh também excelentes profissionais comandaram o departamento financeiro, como o Cláudio Prakovic, da época do Bandeira, enfim, mas infelizmente não é a mesma coisa, o mesmo desempenho, né? Gente, é o seguinte, vamos lá. O Vene Casagrande soltou uma matéria que eu, sinceramente, eu respeito o Vene, não estou falando que ele, enfim, tá ajudando o empresário, de forma nenhuma estou entrando nesse mérito, tá? Ele tá aqui, ó. Perto de poder assinar pré-contrato com outra equipe, o salário ainda patamar sub-20 Matheus Cunha vê renovação no Flamengo travar. Conversas foram iniciadas no meio do ano, mas esfriaram e estão estagnadas nesse momento. Vamos lá. O negócio é o seguinte. O Flamengo tem que renovar com o Matheus Cunha? O Flamengo tem que renovar com o Matheus Cunha. É um jovem promissor, é um goleiro que já se mostrou ser bom goleiro nas partidas que esteve com o Flamengo, tem um bom desempenho na categoria de base do Flamengo. Principalmente o Flamengo tem que renovar com ele porque hoje existe uma instabilidade no gol do Flamengo. Só que o que eu tenho para dizer é o seguinte: esse empresário do Matheus Cunha, na minha opinião, ele quer jogar pressão em cima do Flamengo. O Vene, ele é jornalista, ele vai lá e dá notícia. Ele faz o papel dele, vai lá e publica a notícia. O problema não é do Vene. Agora, esse empresário do Matheus Cunha, porque ele vai poder assinar pré-contrato, ele vai sair de graça. Gente, nós estamos em maio. O contrato do Matheus Cunha vai até dezembro. Mas no meio do ano ele já pode ir embora, Pedrão, mês que vem. Aí, meu amigo,
vai ser problema dele, entendeu? Porque se o Flamengo vai negociar, vai sentar, vai conversar, o cara tem que esperar o Flamengo. Se ele realmente quiser ficar no Flamengo, o cara espera o Flamengo. Agora, se no meio do ano ele for que nem um louco assinar com qualquer outro clube por aí, Cruzeiro, como eu vi aí, São Paulo, entre outros que querem aí, meu amigo, um beijo, tchau, entendeu? Porque até o Rodinei, né, que não se sabia se ia renovar, não ia renovar com o Rodinei, ele esperou até o final, por que ele não pode esperar? O Flamengo tá um turbilhão danado, tá uma fumaceta, um problema atrás de problema no Flamengo, gente. Calma, garoto, espera um pouco. Pelo menos é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Mas vamos lá, galera. Ó, alvos definidos. Vamos falar sobre reforços agora. Daqui a pouquinho a janela de transferências vai abrir de novo no mês que vem. E aí a gente está aqui, ó. A janela de transferências do meio do ano pode ser agitada para o Flamengo. Isso porque o departamento de futebol já fechou a lista de alvos para esta janela e pretende trazer de 2 a 4 reforços, conforme trazido exclusivamente pela equipe Paparazzo Rubro-Negro ainda na Argentina, com detalhes da reunião do Braz com empresários especialistas no mercado argentino, né? Tá vendo aí? Informação do papo. Marcos Braz e companhia pretendem se concentrar na contratação de um volante, um meia e um ponta-direita. A ideia é de que os reforços já cheguem ao clube brigando por titularidade. A lista dos nomes mais desejados pelo Flamengo é mantida em sigilo. Enfim, até pergunto se vocês têm algum palpite. O Sampaoli é um especialista em mercado sul-americano. Ele conhece jovens promessas escondidas pelo continente. Ele já fez esse trabalho tanto no Santos quanto também na equipe do Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, por exemplo, com o Sampaoli veio o Zaratio, veio o Savarino, né? Veio entre outros jogadores lá também. Na equipe do Santos chegou o Soteldo, né? Então ele conhece esse mercado aqui do continente. Pode ser que seja útil aí para a contratação. O Flamengo que ignora muito o mercado daqui do continente, sempre com os olhos voltados à Europa, mas, gente, não tem essa Europa, e jogadores aqui serão até mais baratos. O Flamengo realmente precisa não só de um jogador, precisa de vários. O Flamengo tem que dar uma oxigenada nesse elenco, né? Porque realmente está bem difícil. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações brunegras.